A história de Ana, em minha opinião, é uma das mais belas das Escrituras Sagradas. É uma história comovente, uma história fascinante, uma história que faz com que você sinta toda a humilhação que Ana sentiu. E eu gostaria que nós meditássemos um pouco na trajetória dela. Essa história passa-se na época ainda dos juízes de Israel. E Eucana, esposo de Ana, era um grande homem de Deus. Uma pessoa que todo ano subia à cidade de Siló para sacrificar ao Senhor. Só que ele percebe que Ana estava triste, cabisbaixa, não queria comer, andava chorando, por causa que ela não conseguia dar um filho a ele. E ele a amava muito. Ele chegou a dizer que o seu amor por ela era melhor que 10 filhos. Mas mesmo assim, ela ainda continuava buscando de Deus um filho. Por vários anos, ela orava incansavelmente ao Senhor. E Eucana, seu esposo, separava também as melhores partes para ela sacrificar ao Senhor, para agradar ao Senhor. E por vários anos, ela continua nessa busca implacável para que o Senhor a conceda um filho tão querido, tão desejado. E nós vamos parar um pouco agora a história de Ana e falar um pouco sobre o sacerdote Eli. Na cidade de Siló, ministrava o sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles zombavam das coisas de Deus. Eles eram sacerdotes gananciosos, não temiam a Deus, queriam sempre as melhores partes dos sacrifícios. E Deus, contemplando aquela situação vergonhosa, desprezível dos sacerdotes Ofni e Finéias, adverte o sacerdote Eli, seu pai, para que ele tomasse uma atitude, se posicionasse, para que ele não aceitasse aquela situação, mas ele não faz nada a respeito. Continua deixando seus filhos zombarem das coisas de Deus. E essa situação é muito semelhante aos dias no qual nós estamos vivendo. Pessoas estão zombando das coisas de Deus. Pessoas que eram para estar zelando das coisas de Deus estão zombando. Estão desmerecendo o sacrifício de Cristo no Calvário por causa de dinheiro, ganância. Só que Deus, irmãos, Ele está sempre atento ao que acontece na sua obra. Ele não é um Deus omisso. A Bíblia diz que Ele zela pela sua palavra. Os seus olhos contemplam o bem e o mal. Não ache que vai passar despercebido esses descasos com a obra do Senhor. E principalmente aos líderes, aos pastores. Quem muito é dado, muito será cobrado. E antes que a chama de Israel se apagasse, Deus decide buscar para si um sacerdote segundo o seu coração, os seus pensamentos. E aí entra Ana. Voltando para Ana, ela decide agora fazer uma oração totalmente diferente do que ela vinha fazendo ao decorrer dos anos. Ela decide agora consagrar a criança ao Senhor.
ela faz um voto em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por toda a sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, como um símbolo de submissão direta a Deus. Irmãos, eu poderia ilustrar agora os olhos do Senhor, o foco de Deus sendo direcionado imediatamente para aquela oração. Era tudo que Deus estava precisando. De uma pessoa com fé o suficiente para entregar aquilo que ela tinha de mais valioso ao Senhor. E Deus coloca agora o foco dele sobre as orações de Ana. Só que ainda, para piorar um pouco a humilhação de Ana, o profeta Eli também coloca o foco sobre ela. E o profeta Eli também põe o seu foco, os seus olhares para a oração de Ana. Que contraste totalmente diferente. O olhar de Deus para Ana, para o coração dela aquebrantado. E o profeta olhando para ela, e o sacerdote olhando para ela, sem discernimento algum, e ainda fala que ela estava bêbada. Por isso que Deus tinha pressa em escolher um novo sacerdote. Eli não tinha mais discernimento algum das coisas espirituais. Só que mesmo ainda ele estando em decadência, ele era o sacerdote de Israel. A Bíblia diz ainda que a lâmpada não tinha se apagado. E ela corrige ao sacerdote, dizendo que ela não estava bêbada, mas sim amargurada de coração. E ele a abençoa no capítulo 1, versículo 17, dizendo: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele poderia não ser o sacerdote ideal, mas ele tinha autoridade espiritual sobre a vida dela. E quando ele concorda com sua oração, é também concordado nos céus. E Deus abençoa Ana, abrindo o seu ventre. E ela volta para sua casa já com seu espírito revigorado. E em seguida ela dá à luz ao menino Samuel. E chega o tempo agora de ir para o templo, oferecer sacrifício novamente. Só que ela fala com Eucana: Eucana, dessa vez eu não subirei com você. Eu vou só subir para sacrificar novamente ao Senhor quando o menino tiver desmamado. E quando o menino desmama, com muita alegria, sobe à cidade de Siló para entregar o seu melhor sacrifício ao Senhor. Para entregar aquilo que ela tinha de mais valioso em sua vida. O título dessa mensagem é a primícia de Ana. Primícia, a primeira parte. Só que, no caso de Ana, não era simplesmente a primícia, era tudo. Para exemplificar para os irmãos o que é primícia, se nasce, por exemplo, 10 cabritos, eu vou tirar o primeiro e entregar ao Senhor. Mas o conceito que Ana aplica é muito mais forte, é muito mais profundo, porque ela não espera nascer filhos e pega um e entrega ao Senhor. Ela pede simplesmente um filho e pega ele e dedica ao Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém.
Eu quero que os irmãos percebam isso, porque nada vem por acaso na vida de Ana. Quando ela entrega o seu filho ao sacerdote Eli, ele faz outra oração. Deus usou o profeta Eli novamente para abençoar a vida de Ana. Eu quero que os irmãos entendam a importância da oração de um homem de Deus, de um profeta, de um sacerdote. Não despreze a oração do seu intercessor, do seu pastor. Ele tem autoridade espiritual para ligar na terra e ligar nos céus. Isso foi dado a eles por intermédio de Jesus Cristo. E ele diz no capítulo 2, versículo 20, ele olha para Eucana, esposo de Ana, e diz: o Senhor dê a você filhos desta mulher, filhos de Ana, no lugar daquele filho que você dedicou ao Senhor. Então eles voltaram para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou novamente, e deu à luz mais 3 filhos e 2 filhas. Irmão, mas ela pediu somente um filho ao Senhor. Se nós fôssemos pensar, Ana pediu somente um filho, mas Deus, ele faz a conta certa. Samuel não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa especial. Ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Então a conta estava certa. Ele valia muito mais do que 1, 2, 3 filhos. Por isso que Deus dá a ela 5 filhos em troca de Samuel. Mas isso só acontece porque ela coloca no seu coração dedicar o seu melhor a Deus. Faz toda a diferença. E eu quero que você aplique esses conceitos em suas vidas. Se você está estéril de algo, estéril não somente de gerar um filho, de repente o seu ministério está estéril, ele não prospera, ele não gera vida, ele não dá fruto, dedica ele ao Senhor. Não dedica simplesmente uma parte, dedica tudo ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é assim que nos é ensinado? Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. As coisas importantes que nós precisamos, o Senhor está nos contemplando. Ele também fará o melhor para a sua vida. E eu, assim como o sacerdote Eli, eu quero concordar com a sua oração nesse momento. Que o Senhor lhe dê a paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.